Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Nossos internautas, nós também cumprimentamos com a paz do Senhor. Irmãos, amigos, glória a Deus. Para nós, glória a Deus. É uma satisfação, é um prazer imenso. Glória a Deus. Estarmos aqui na casa do Senhor para mais uma vez ministrarmos a palavra de Deus. Glória a Deus, não é apenas um mero sentimento, mas é realmente um privilégio, glória a Deus, que Deus tem nos dado, glória a Deus, para poder ministrar uma porção da palavra de Deus, glória a Deus. A palavra de Deus nos fortifica, nos fortalece, nos educa, nos exorta, glória a Deus, nos dá sabedoria e nos dá conhecimento com prudência, glória a Deus. E o nome do Senhor assim é glorificado. Quero agradecer nosso pastor Frausilino de Araújo, glória a Deus. Nosso pastor tem sido um pai, um amigo, um irmão, glória a Deus. Nesses 5 anos e meio para 6 anos que eu estou aqui, eu me sinto muito bem na companhia do nosso pastor, porque ele tem sido para mim, para a minha família, para a igreja, um grande amigo. Glória a Deus. E agora eu estou muito feliz na companhia do pastor Luciano. Glória a Deus, com esse sorrisinho tão feliz, né, meus irmãos? Sinto bem de estar junto com o pastor Luciano. Irmãos, Salmo de número 84 é o salmo que nós vamos meditar nesta noite. Vamos ler, meus irmãos, para nós podermos passar um pensamento da parte de Deus. Glória a Deus. Todos já estão abertos, né? No Salmo 84, começando do versículo 1. Vamos ler, meus irmãos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cuja o coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles, em Sião, aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios, do que outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Amém, meus amados? Glória a Deus. Esses salmos, meus irmãos, de número 84, ele tem 3 tópicos, glória a Deus, que chama a nossa atenção. De 1 a 4, glória a Deus, ele tem o primeiro tópico, e de 5 a 8, ele tem o segundo tópico. E do 9 a 12, nós encontramos o último tópico que nos chama a atenção neste salmo. Glória a Deus. Primeiro, meus irmãos, ele fala do privilégio de estar na casa de Deus por ser um lugar muito amado. E o segundo, meus irmãos, a oportunidade
de Deus nos colocar na sua casa, aleluia, para sentir a sua alegria. E o terceiro ponto, meus irmãos, nós temos uma recompensa. E o último versículo diz que nós somos bem-aventurados, glória a Deus, porque em Deus nós colocamos a nossa confiança. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria de meditar, meus irmãos, vamos ver se nós fechamos até o versículo 4, porque eu vejo aqui, meus irmãos, ensino de uma semana dentro desse salmo. Mas nós vamos dar uma lapidada para nós podermos entender. E se no próximo culto o pastor Luciano quiser tomar parte também, estou pronto para ouvir também. Viu, meu pastor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tema, meus irmãos, se eu fosse dar um tema a esse assunto, eu daria o tema o seguinte: temos saudades da casa de Deus. É sem dúvida. Glória a Deus. Quando nós vamos para um lugar, ou por motivo justo não podemos estar na casa do Senhor, a saudade, aleluia, nos atrai, né, meus irmãos? E nós ficamos, parece que sentido, né? Entristecido porque não fomos naquele dia na casa de Deus, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu comecei a meditar que até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a sua prole junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, glória a Deus. Eu achei muito lindo, meus irmãos. O salmista expressar o prazer, glória a Deus, o privilégio de estar na casa de Deus, é coisa muito linda, meus irmãos. Ao lermos, ao meditarmos, ao viver, glória a Deus, a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, chegamos e saímos confortados, abastecidos, glória a Deus, pela palavra de cada dia em que nós viemos no culto ao Senhor, não é assim, meus irmãos? Eu comecei a ver a expressão do salmista aqui, meus irmãos, ao começar a salmodiar estes salmos, meus irmãos, de número 84, quando ele diz, a minha alma, aleluia. Olha, meus irmãos, isso é sentimento, isso é expressão de homem, de mulher de Deus. A minha alma, Senhor, desfalece, aleluia. A minha alma se consome, a minha alma deseja, aleluia. Irmãos, essas palavras são da alma, glória a Deus, são do recôndito, aleluia, do nosso coração. A minha alma, Senhor, glória a Deus, anseia pelos teus átrios. Olha, palavras muito profundas de um salmista, meus irmãos. Segunda parte, ele diz assim, o meu coração, aleluia, a minha carne, glória a Deus, vibra, estremece, aleluia, na presença do Deus vivo. É uma expressão muito forte, glória a Deus, muito linda, glória a Deus, aleluia, estremece de quê? De alegria, de prazer, de satisfação, de júbilo, glória a Deus, aleluia, pelo Deus vivo, pelo Deus vivo. Essa é a nossa alma, meus irmãos, glória a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa alma é salva, é salva. A Bíblia diz, pela graça sois salvo. Então nós temos a alma salva. As faculdades da nossa alma é de um salvo, de um homem liberto, de um homem limpo, de uma mulher limpa.
É por isso que o salmista expressava isso. Não dá para falar da alma hoje, meus irmãos. Vamos só falar da meditação do salmista. Glória a Deus. Mas essas palavras, meus irmãos, é de uma alma limpa pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Aqui, meus irmãos, neste salmo, meus irmãos, nós temos aqui um ombro amigo da parte de Deus, uma proteção divina, glória a Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, o carinho de Deus, de estar junto conosco com a sua presença e a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Deus é bom demais. Deus não tem preconceito, meus irmãos. Deus não faz acepção. Não faz. Aleluia. Deus, Ele age sem discriminação. E não recrimina também a ninguém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, meus irmãos, não somos legalistas, ditadores, meus irmãos, de regras. Não, meus queridos irmãos. Nós apenas lemos a palavra de Deus e procuramos, meus irmãos, transmitir o amor de Deus, transmitir a alegria, o prazer que o homem tem depois de liberto na presença do Senhor. Glória a Deus. Não somos ditadores de regras, meus irmãos, de forma nenhuma. A casa do Senhor, meus irmãos, ela proclama, meus irmãos, o perdão de Deus para todos os pecadores. Você, meu amigo, que está nos ouvindo nesta noite, Deus te espera para te perdoar. Quem sabe você pode pensar, mas pastor, não, meu amigo. Você olhando para esse salmo, glória a Deus, Deus proclama o perdão para mim e para você. Nós estamos aqui porque nós estamos perdoados. Quantos se sentem perdoados aqui nesta noite? Perdoados. Aleluia. Glória a Deus. A misericórdia de Deus, meus irmãos, ela não tem fim, diz a Bíblia. Glória a Deus. O salmista fala da misericórdia de Deus e ela não tem fim mesmo. Cada dia a misericórdia de Deus renova as nossas vidas, os nossos corações. E é isso que nós proclamamos, o perdão, a misericórdia, o mistério da salvação, que é tão simples. Aleluia. É tão simples. Não somos legalistas, ditadores de regras, mas proclamamos a palavra de Deus, que traz para nós, meus irmãos, o conforto, o conselho, a aliança, o concerto com Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos traz a força. E é isso que nós anunciamos. Glória a Deus. A comunhão, a educação, o crescimento, o consolo. Aqui tem o bálsamo. Foi por isso que o salmista diz: a minha alma desfalece. Aqui tem, meus irmãos, o bálsamo. Glória a Deus. Aqui tem a sabedoria, o conhecimento com a prudência. Aqui tem. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, quando eu li esse versículo, meus irmãos, eu comecei a pensar, desfalecer. Aleluia. Pode ser consumir. Consumir pode ser
se gastar. Quantos estão me entendendo até aqui? Estão me entendendo, meus irmãos? Pode ser se gastar, glória a Deus. Mas, meus irmãos, consumir, pode ser se alimentar, quando eu estou consumindo um alimento, uma fruta. E o salmista expressou essas palavras que nós não podemos deixar para trás, meus irmãos. Temos que trazer à tona, para nós colocar num pensamento de meditação, glória a Deus. Então, meus irmãos, quando nós se alimentamos, nós vivemos. E na palavra de Deus, ela tem vida. Foi por isso que o salmista expressou a palavra consumir. Vocês lembram, pastor Luciano, quando Jeremias disse: eu comi, Senhor, a tua palavra. E ela produziu dentro de mim um gozo, uma alegria. E com júbilo eu chamo pelo teu nome. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos, que a palavra de Deus quer nos outorgar. Glória a Deus. Nos mostrar, trazer aos nossos corações. Louvados seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós gastamos a nossa vida, nós desfalecemos, aleluia, nós se consumimos, nós se desejamos a cada dia, a casa de Deus, é um desejo que tem dentro de nós, né, meus irmãos? É por isso que você está aqui, minha irmã, por isso que você está aqui, meu irmão, é esse desejo que nos trouxe aqui. E você, meu amigo, que está nos ouvindo nesta noite, você é participante desse desejo, glória a Jesus. O desejo do mundo é muito diferente. O mundo também se desfalece. O mundo também, pastor Luciano, se consome. O mundo também anseia. Mas, irmão José Alves, eu não sabia disso? Sim, é bíblico. Só que é de uma maneira diferente, formando um paradoxo, estando na contramão, meus queridos irmãos. O mundo se consome no alcoolismo. Muito triste, né, meus amados? Né, pastor Luciano? O mundo se consome, meus irmãos, nos vícios degradantes. O mundo se consome, meus irmãos, nas baladas, nas orgias, nas noitadas, nas anarquias, falando palavrões. O mundo se consome nos carnavais, meus irmãos. Nas farras. O mundo, meus irmãos, estão envolvidos a cada noite no fuzuê das trevas deste mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está envolvido, se gastando, se desfazendo, se desfalecendo no sexo ilícito. A Bíblia diz, meus irmãos, que o diabo abriu para o mundo uma porta larga, chamada porta da perdição. E a juventude, meus irmãos, lamentavelmente, estão se desfalecendo. Mas meu amigo, meu jovem, minha amiga que está nos ouvindo nesta noite, o Senhor te convida para estar na sua casa, contar os seus dias na casa de Deus, e cada dia botar a mão no seu coração e dizer: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nós sentimos inútil, meus irmãos, diante de Deus. Colocamos a mão no coração e dissemos: Senhor, eu preciso melhorar.
Amanhã eu tenho que ser melhor do que ontem. Meus irmãos, a casa de Deus, as palavras da casa de Deus, esse Salmo 84, meus irmãos, ao meditar, glória a Deus, nós seremos mais crente. Eu preciso ser mais crente, viu, pastor Luciano? Meu pastor Paulo, eu preciso ser mais crente. Eu tenho certeza disso. Glória a Deus, que esse salmo aqui é muito gostoso, aleluia. Meus irmãos, enquanto o mundo está se perdendo, você olha para cada salmo, um melhor do que o outro. Moisés, quando citava ou salmodiava o Salmo 90, ele dizia assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, Senhor, Tu és Deus, pois Tu formaste a terra e o mundo. É o Senhor quem ceifa a vida do homem. E 1000 anos para Ti, Senhor, é como uma vigília da noite. Você pode adorar esse Deus nesta noite? Não tem como não adorar, né, meus irmãos? Bendito seja o Senhor. Gostoso demais, meus irmãos, meditar nestes salmos, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu acredito que o Salmo 91 também foi salmodiado por Moisés, porque como ele disse, o Salmo 90, eu acredito que deu continuação no 91, eu acredito. E o Salmo 91, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o que vive na habitação do Altíssimo descansa na sombra do Todo-Poderoso. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Minha irmã, meu irmão, fica tranquilo, descansa. Você está debaixo da sombra do Altíssimo. Descansa, meu irmão. Oh, aleluia! Descansa. Aleluia! Meu pastor Paulo, nós estamos amparados, protegidos. Isso, meu pastor. Oh, aleluia! Com certeza, meu irmão. Abraçados, amparados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos escondidos, abrigados. Debaixo, abrigo. Debaixo da sombra do Altíssimo. Aleluia! Nós estamos, meus irmãos, dadivados, presenteados, a Bíblia diz, pela graça. Sois salvos, e a graça é dádiva de Deus. Nós estamos dadivados, meus irmãos. Aleluia! Eita, salmo gostoso. Aleluia! Nós estamos blindados, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! A nossa vida, meus irmãos, é impenetrável. Ei, minha irmã, sua vida é impenetrável. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque o Senhor é a tua sombra. Aleluia! Não tem como não adorar esse Deus, né, meus irmãos? Não tem. Você pode adorar, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Queridos, eu comecei a pensar, meus irmãos, quando Esdras ajuntou e fez esse compêndio, fez este livro, eu comecei a pensar. Durante uma vigília da noite para Deus, durante 1000 anos, esse salmo foi escrito. Não é assim, pastor Luciano? 1000 anos, esse salmo foi escrito. Para Deus foi como uma vigília da noite. E Esdras, meus irmãos, ajuntou, meus irmãos,
aleluia, todos esses salmos, meus irmãos. Glória a Deus. E fez aqui, meus irmãos, um compêndio. O livro. Isso aqui não é um livro. Não, meus irmãos. Ou mais um livro. Esse aqui é o livro. Esse aqui, meus irmãos, contém a mente divina. É fruto da mente divina. Ele não é um livro, ele é o livro. E Satanás tem raiva deste livro. Glória a Deus. Queridos, quando eu comecei a meditar nos salmos, eu descobri que dezenas de homens, inspirados por Deus, escreveu os salmos. Aí eu descobri aqui que Moisés escreveu, Davi escreveu, Salomão, Asaf, os filhos de Corá, Etã, Emã, e mais os anônimos que a Bíblia não cita o nome. Então, meus irmãos, tem dezenas de pessoas que foram usados para escrever estes salmos, a qual Esdras ajuntou e formou um compêndio. Glória a Deus. Esdras, meus irmãos, transmitia a voz de Deus. Esdras, meus irmãos, era um obreiro, um profeta, dedicado à obra de Deus, esforçado, glória a Deus, que exercia para Deus, para trazer o melhor para os filhos de Deus, glória a Deus. Esdras gastava dias, meses, tempos, para fazer com zelo as coisas de Deus. Aí eu comecei, pastor Paulo, a pensar, nós que estamos no ministério do ensino, da pregação, glória a Deus, nós precisamos gastar tempo. Nós precisamos, meus irmãos, gastar horas e meses na dedicação da palavra de Deus, para que possamos, meus irmãos, dar o melhor, cada dia o melhor. Com certeza, a Bíblia diz que ensina, dedique-se ao ensino, dê o seu tempo, dê a sua força, dê a sua dedicação ao ensino. Isso mesmo, pastor Paulo, isso mesmo, glória a Deus. Salmos, meus irmãos, também, meus irmãos, eles foram usados como salmos para músicas. Eles foram usados como salmos para música, música santa, músicas sacras. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Músicas inspiradas. Mas, meus irmãos, nos dias em que nós encontramos hoje, em nossos dias odiernos, meus irmãos, nós encontramos o seguinte: músicas deturpadas. Esse assunto é doutrinário, mas eu não vou penetrar nele, vou só apenas dar uma lapidada, porque doutrina dá o meu pastor. Irmãos, Satanás tem vontade de colocar o nariz dentro da igreja, mas Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui não tem lugar para a porta do inferno. Não tem, meus irmãos. Porta do céu. Aqui as coisas são santas. Não é assim, meus irmãos? Oh, aleluia. As nossas músicas, meus irmãos, tem que ser música que agrada o Criador. Aleluia. Que agrada os céus. Que Deus pode fazer presente. É, meu amado. Irmãos,
Hoje nós encontramos, meus irmãos, repentista querendo colocar rap dentro da igreja. Meu irmão, isso não é de Deus, meu irmão. Isso não é de Deus. Eu não tenho medo de repetir o que eu estou falando. Isso não é de Deus, meus irmãos. Deus usa as coisas santas, Deus usa as coisas sagradas, Deus não usa inspiração demoníaca, meus irmãos, para louvar o seu nome, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Oh, bendito o nome do Senhor. Meus irmãos, convém eu e você se apresentar a Deus com zelo, aleluia, com amor, com reverência, com temor, conforme o salmista escreve no Salmos 84, ou no Salmo 84, porque a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. (15:58), justamente. 1 Coríntios 15:58. Porventura, meus irmãos, quem não pode subir ou tomar um púlpito para ensinar, pode cantar em nossos altares? Fica a pergunta no ar. Fica essa pergunta no ar. Quem não pode vir a um púlpito para nos ensinar, com a sua atitude, seus testemunhos, seus trajos, suas músicas, pode ocupar os nossos altares para cantar num culto a Deus? Fica a pergunta no ar. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, meus irmãos: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Meu irmão, Bíblia não faz mal para ninguém. A palavra edifica. A palavra faz nós crescer. A palavra tem vida. Ela tem o Espírito de Deus. Oh, bendito o nome do Senhor. Os filhos de Corá, meus irmãos, não acompanhou seus pais. E nem os seus liderados. De forma nenhuma. É para essa porta que vocês vão entrar? Nós não vamos. Ah, mas vocês são meus filhos. Mas nós não vamos. E a Bíblia diz que Corá, com mais 250 morreram. Sucumbiram. Porque, meus irmãos, estavam na contramão da verdade divina. Estava ao lado de Moisés, mas como agitador, ou agitadores. Por isso, meus irmãos, o Salmo 84, você vê a epígrafe aqui, meus irmãos, que foi dedicado aos filhos de Corá. Quem salmodiou esse salmo? Davi? Não sei. Moisés? Não sei. Os filhos de Corá, a Bíblia diz que foi aos filhos de Asaf. Glória a Deus. Salmo de Asaf. A minha Bíblia diz Salmo de Asaf. Então foi Asaf que falou esse salmo. Eu não tinha encontrado precisamente, mas aqui está escrito Salmos de Asaf. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, preste bem atenção, meus irmãos. O salmista, meus irmãos, de 1 a 4, ele fala das saudades da casa de Deus.
Ele fala das saudades da presença de Deus. Glória a Deus. O expressar da alma do homem, meus irmãos. O assistir na presença de Deus, com uma oportunidade que Deus o facultou, glória a Deus. Ele derrama a sua alma. A minha alma, Senhor. Glória a Deus. O meu coração, Senhor. Glória a Deus. A minha carne. Glória a Jesus. Os teus tabernáculos, Senhor, os teus átrios, os teus altares, a tua casa. O salmista, meus irmãos, estava totalmente vocacionado para adorar a Deus. Meu irmão, que a nossa vocação seja 24 horas a adorar a Deus. A adoração é tão tremenda, meus irmãos, que às vezes uma pessoa, ele ainda não é convertido. Mas se começar a adorar a Deus e buscar a Deus, Deus ouve. Deus ouve. Você pode ver a mulher cananeia. A mulher cananeia, a Bíblia diz que primeiro ela clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. Depois, a Bíblia diz que os discípulos disseram, Senhor, despede quem vem gritando atrás de nós. Então ela já estava gritando. E aquela mulher, meus irmãos, fazia parte do povo que era inimigo de Abraão. Os cananeus. Mas, meu querido pastor Luciano, a Bíblia diz que ela se aproximou de Jesus, não importou o que disseram, glória a Deus. Chegou aos pés do Senhor e adorou. Glória a Deus. Adorou. E quando Jesus disse o seguinte, não estou saindo fora do tema não, meus irmãos, estou falando de adoração. E quando Jesus disse o seguinte, ó, não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Sabe o que ela responde, meus irmãos, com muita humildade? Sim, Senhor. E continuou adorando. E Jesus vira para ela e disse, mulher, seja feita conforme o teu desejo, conforme o teu pedido. Tua filha já está liberta. Então, meus irmãos, a adoração é coisa tremenda. E esses salmos, meus irmãos, é um salmos que nos convida para estar na casa de Deus, adorando o nome do Senhor. Ele menciona aqui, meus irmãos, ele registra, glória a Deus. Aqui o seguinte, o pardal, aleluia, a andorinha, que encontrou casa, fez ninho para a sua prole. Eu comecei a pensar, pastor Paulo, pardal não tem valor nenhum. Pardal não tem valor nenhum. Andorinha, hein, pastor Luciano? Não para quieto em lugar nenhum, uma inquietude terrível. É, meus amados. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que a andorinha também achou lugar, meus irmãos, na casa do Senhor, e fez ninho. Eu interpretei esse versículo e comecei a pensar, pastor Luciano, tem que correr. Comecei a pensar, o pardal achou casa. Isso fala de permanência, irmão. A andorinha fez ninho para a sua prole.
Isso fala de produtividade. Irmãos, na casa de Deus, temos que permanecer, meus irmãos. Hoje serei melhor do que ontem. Eu preciso melhorar, glória a Deus. Eu preciso ser mais crente. Na casa de Deus, meus irmãos, precisa firmeza, constância, permanência. E precisa de produtividade. Meu pastor ensina que temos que produzir 30, 60 e 100 por um. Meus irmãos, eu era um pardal, meus irmãos. Pode olhar aqui para mim, meus irmãos. Eu era um pardal. Não tinha valor nenhum. Eu não tinha valor nenhum. Ninguém me queria, meus irmãos. Ninguém me queria. Aleluia. Mas achei lugar na casa de Deus. Eu creio que você também era assim, um pardal. Sem valor. Sem dignidade. Mas você achou lugar na casa de Deus. Quem sabe você era uma andorinha. Não para em lugar nenhum, migradora. Mas, na casa de Deus tem lugar, aleluia, para a andorinha e para a sua prole. E aqui, meus irmãos, que nós criamos nossos filhos na casa do Senhor. E a Bíblia diz, ensina teus filhos no caminho que se deve andar, para quando se envelhecer, não se desvie dele. E feliz dos pais que têm os seus filhos aqui na casa do Senhor. Aleluia! Bendito o nome do Senhor. Graças a Deus. Morar na casa do Senhor todos os dias. Isso é permanência. Produzir na casa do Senhor, ganhar almas para Cristo, pregar a palavra, em tempo e fora de tempo, glória a Deus. Deixa eu terminar nesses 5 minutinhos, olha meu irmão, esses 4 versículos do livro de Salmos, você encontra meus irmãos, casa de Deus, lugar de santidade, lugar de permanência, lugar de firmeza, lugar de socorro, lugar do bálsamo, lugar de adoração. Oh, aleluia! Nesses salmos, meus irmãos, desses 4 versículos, você encontra aqui, meus irmãos, o melhor lugar no mundo que se pode contar aqui na terra, é na casa de Deus. Vale mais um dia aqui, do que 1000 dias lá do outro lado. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. A casa de Deus. Jesus disse no capítulo 23, né meus irmãos? Ou 21, versículo 13. A casa de Deus é a casa de oração. Aqui você pode buscar. Aleluia. Oh, glória a Deus. O salmista mostra que aqui é a casa da alegria, do prazer. Aleluia, da ansiedade, do júbilo. Glória a Deus. Aqui é o lugar da satisfação, meus irmãos. A Bíblia diz que aqui os filhos de Deus são bem-aventurados. Você é feliz, meu irmão. Moisés estava dizendo aqui, meus irmãos, ou Asaf estava dizendo aqui o seguinte, olha, você está de parabéns, porque você está na casa do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui é o lugar do prazer, aqui é o lugar da felicidade, aqui é o lugar onde você encontra o conselho que te encaminha para o céu. Glória a Deus, aleluia. Aqui é o lugar, meus irmãos, onde ensina nós guardar os nossos pés.
Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, a partir desses salmos, falta 2 minutinhos. Guarda teu pé. Fica firme. Seja constante, abundante na casa de Deus. Não perca um culto sem adorar a Deus. Não perca um dia sem adorar a Deus. Não deite sem adorar a Deus. Aleluia! Se gaste, se desfalece, se deseje cada dia mais para a casa do Senhor. Porque esse aqui é o conselho dos salmistas. Louvado seja o nome de Jesus.